Olá, amigos. A nossa conversa de hoje vai ser baseada na palestra doutrinária do último sábado com o tema Fazer o Bem. Quando a gente pensa em bem, logo pensamos também no mal. São as duas partes antagônicas, né? Os dois lados da moeda, vamos dizer assim. Porque, na verdade, o que é o bem? O bem é tudo aquilo que nós fazemos de acordo com as leis divinas. O bem provém de Deus. Agora, o mal, ele é a ausência do bem. O mal é tudo aquilo, então, que infringe estas leis. No princípio, Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu o livre-arbítrio. Através da lei de causa e efeito, tudo que a gente faz tem uma consequência. O velho ditado, né, que nos diz que colhemos tudo aquilo que plantamos. Então, nesse caminhar, né, nesse ir de acordo com os desígnios de Deus e também com as nossas próprias ações, nós vamos fazendo escolhas no caminho. E nem sempre nós fazemos as melhores escolhas. E o que resulta em erros. E aí temos que, dentro desta lei de causa e efeito, de uma certa forma, em algum momento, fazer o resgate, né, deste mal que ocasionamos, deste erro que tivemos. Então, nesse caminhar, com este livre-arbítrio, cada um vai criando o seu caminho, vai se colocando num degrau da escada. No processo evolutivo, vamos fazer uma analogia com a subida da escada, né? Quanto mais evoluídos estivermos, mais estamos acima dessa escada. Então, cada um de nós, através dessas consequências, né, daquilo que causamos, nós vamos estando num degrau dentro da nossa evolução. E como é que a gente progride nesse degrau? A gente progride nesse degrau quanto mais o bem fizermos. Por quê? Porque fazer o bem é atender essas leis de Deus. Ao atender às leis de Deus, nós estamos então nos melhorando, fazendo a nossa reforma íntima e assim conseguimos progredir. A reencarnação, aquilo que nós da doutrina espírita concebemos como aquilo que é dentro da justiça, do amor, da inteligência suprema, do amor divino, da justiça divina, através da reencarnação nós temos várias oportunidades de reparação, de resgate de débitos, de nos provarmos e assim também vamos tendo contato com o bem e com o mal. E através desse contato com o bem e com o mal, nós vamos conseguindo cada vez mais distingui-lo. No Livro dos Espíritos, há uma pergunta em que os Espíritos perguntam, então, né, na pergunta 631, como que a gente consegue distinguir, então, o bem e o mal? E diz que a gente consegue distinguir o bem através da nossa inteligência, o bem e o mal através da nossa inteligência. E como a gente saber que aquele bem que a gente está pensando que é um bem, realmente o é? Aí eles respondem, a espiritualidade amiga, que é através da nossa consciência. E como que a gente pode realmente fazer o bem? Porque quantas vezes, né, a gente pensa que está fazendo um bem e quando a gente vai ver, esse não era realmente um bem, né? E esse processo de sempre estar reconhecendo o que é o bem, o que é o mal, a gente vai como crianças na escola, né? Quanto é difícil, enquanto a gente ainda está nesse processo de aprendizagem, o quanto é difícil para nós as pequenas coisas. Depois a gente vai nos incorporando ao nosso conhecimento, à nossa inteligência, ao nosso ser, essas percepções, e vai sendo um pouco mais fácil, mas não tanto, mas não menos
mais fácil, mas não menos necessário, né? Então, até uma outra questão também que a espiritualidade pergunta, então, o mal ele é necessário? O mal, ele é necessário de uma certa forma para a nossa aprendizagem, porque se há uma lei de causa e efeito, o mal, ainda é uma resposta que nós mesmos temos de acordo com aquilo que a gente faz. Então, ele ainda é uma forma de corrigenda. Mas quanto mais evoluirmos, menos necessário ele se faz. E novamente eu falo, não foi Deus que criou o mal. O mal é uma consequência da ausência do bem. Nós estamos num planeta de provas e expiações, principalmente nessa época, né, em que as guerras estão acontecendo, que ainda é um planeta, um local em que existe o bem e existe o mal. Ainda estamos em processo de aprender ou através do amor ou através da dor. Então, nós aqui não temos que ter a ilusão de que sempre vai ser o bem, porque nós estamos nesse processo. E como é que a gente faz, então, para que a Terra melhore? Como é que a gente faz em relação à própria paz, né? Para que a gente alcance uma melhora no nosso planeta, precisa partir de nós também, das nossas ações, né? A gente fala tanto que a gente precisa tanto do bem, da paz. Qual o bem que eu estou fazendo? Porque são essas pequenas ações, né? A sociedade, elas são os vários tijolinhos que somos nós. Então, cada um, quanto mais firme estiver nessa intenção do bem, melhor. Então, a gente tem que começar a refletir qual bem que eu posso fazer. A espiritualidade já diz também que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, né? Então, o que nós podemos fazer de bem? Quais as ações que podemos ter para o bem, né? Então, a caridade, o amor, seguir Jesus. Qual é o maior ensinamento de Jesus? Fazer aos outros o que quereríamos que nos fizessem. Então, eu sempre tenho que ficar refletindo. Será que eu gostaria de ser tratado da forma que eu estou tratando? Será que eu estou perdoando? Será que eu estou tendo tolerância? Estou tendo paciência? Uma questão muito forte nos dias de hoje é a conformação. Há sempre uma incessante, uma insaciedade nossa, né, de querer o melhor para nós. Então, muitas vezes a gente não se conforma com aquilo que está acontecendo, tendo paciência, vendo quais são as possibilidades que a gente tem, fazendo escolhas, buscando as oportunidades. A gente sabe que não é fácil, né? A gente tem também que estender a mão ao próximo. O que eu posso ajudar, né? Fazendo esse ajudar ao próximo, tanto nas mínimas coisas como num sorriso, num abraço, num dar a vez, num ser educado, numa tratativa de gentileza, como também, será que eu tenho como atender, seja fisicamente, com materialidades, né? Tanto na parte de alimentação, de higiene. Será que eu posso dar oportunidade de emprego? Posso dar uma orientação? Posso buscar órgãos que possam ajudar? O que eu posso fazer o bem também, no sentido de buscar atividades voluntárias, atividades de caridade. Por exemplo, na nossa casa nós temos o Departamento de Serviço Assistencial, que é o departamento que nós temos três trabalhos, três grupos. O grupo Tardes Fraternas com Chico Xavier, que acontece aos sábados, que atende as pessoas em situação de rua. O grupo Maria de Nazaré, que atende nas quintas-feiras à tarde, que atende mulheres, famílias em situação de vulnerabilidade. E o grupo de artesanato Flores do Bem, que são mulheres que fazem artesanato, onde a venda desse artesanato reverte
em dinheiro, né, financiamentos para os materiais necessários para os grupos Maria de Nazaré e Tarde Fraterna com Chico Xavier. Então, esses são da nossa casa, mas quantas casas espíritas, igrejas, templos, quantos que têm trabalho assistencial, quantas instituições, quantas ONGs fazem esse trabalho assistencial, né? E será que eu não posso me engajar nele? O que eu posso me dedicar? Aonde que está aquilo que eu tenho de facilidade que eu posso reverter ao próximo? Porque todo bem que eu fizer ele reverte para mim e para a sociedade. Porque quanto mais o bem estiver presente, melhor estaremos, né? E eu também gostaria de então falar, encerrar, né, com a letra de uma música que a gente, na verdade, na palestra de sábado nós cantamos essa música no violão, mas ela fala de cantiga de paz, é uma música que a médium Brunilde do Espírito Santo, se eu não me engano, em 1980, por aí, ela recebeu do Espírito Dolores Duran com o título de Cantiga de Paz. Essa música, ela nos fala de que nós precisamos da paz, mas a caridade, o olhar próximo, o fazer o bem, vai resultar nisso, né? Então ela diz assim: se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faze silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma o teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade, sempre surge a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeitam teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tu a tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo dourou o campo sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer, e quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Confiemos, façamos o bem, é possível, o bem também chegará para nós. Confiemos, tenhamos esperança, agasalhar os nossos corações, como diz Chico Xavier, tudo passa. As oportunidades virão, confiando nessa espiritualidade amiga, principalmente no Pai, buscando Jesus no nosso